Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito estranho, né? Água para camelo. Você gosta de água? Ai, mas os camelos são campeões, né? Eles conseguem, quando eles estão com sede, tomarem numa rapidez, chegam a tomar 100 litros de água em 15 minutos, segundo os registros, né? É uma coisa tremenda. Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema, pensando no casamento de Isaac. Casamento é algo que emociona, que é gostoso de ver, não é verdade? E o casamento de Isaac é muito bonito, é muito peculiar. E a gente vê uma sintonia, né, com a palavra de Deus. Nós vamos lá, e começando lá em Gênesis capítulo 12, a história de Abraão, o pai de Isaac. No versículo 1 diz assim: Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus chega então para um homem chamado Abraão e fala: olha, você vai sair da sua terra, da Mesopotâmia, e vai para outra terra, né? Depois o nome é dado como Canaã. E assim Abraão faz, ele obedece a Deus e ele vai. Agora, lá ele tem um filho chamado Isaac. Isaac já está com a idade de 40 anos, está solteiro. Então Abraão, ele sente necessidade de arrumar uma esposa para Isaac. Ele pede então para o seu servo, para ele ir até a sua terra, né, para a Mesopotâmia, e ver uma esposa para Isaac. Isaac não deveria casar com uma mulher de origem cananeia, porque os cananeus, eles tinham falsos deuses, eles eram muito idólatras. E também Isaac não deveria retornar para a Mesopotâmia, porque Deus tinha mandado eles irem para Canaã, e lá era o lugar da bênção, da ordem de Deus, da promessa de Deus. Olha que coisa linda, né? A fidelidade de Abraão com a palavra de Deus. E quando ele fala com Eliezer, seu servo, possivelmente, a gente imagina que é esse o nome, mas ele não questiona viajar 1.600 quilômetros, né, até Mesopotâmia, perigos, desafios. Ele fica preocupado em cumprir a sua missão, mais do que com o seu conforto. E ele fala assim: e se a moça não quiser vir? Mas daí então, Abraão tem uma fé tão grande, a fé dele está nessa história, né? Lá no capítulo 24 de Gênesis, né, Abraão diz assim: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. A fé de Abraão, ela é tremenda. Ela não está no aqui e agora, ela está no mundo sobrenatural. Deus vai enviar anjos, Deus vai preparar o caminho. Deus começou uma boa obra, né, e há de completá-la. Essa fé contagiante de Abraão deve ter atingido o seu servo, porque ele vai. Ele não só vai, mas a história linda, porque ele, quando chega lá na Mesopotâmia, ele está ali fora da cidade, ele faz os seus camelos ajoelharem num poço de água à tarde, na hora em que as moças saem para tirar água. E ele ora, ele fala com Deus: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos.
seja a que te designaste para o teu servo Isaque, e nisso farei que usaste de bondade para com meu Senhor. Ele pede então um sinal para Deus. Ele está no lugar certo, na hora certa, mas ele pede ainda um sinal para Deus. E qual o critério? Não é a beleza física, é a bondade, é a disposição de servir. Coisa mais linda. Mas aqui nós temos que ele estava ainda considerando essas coisas quando chega Rebeca, filha de Petuel, filha de Milca, mulher de Naor, parente, né? Naor era irmão de Abraão. E ela traz um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa na aparência e virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe. E ela ainda disse: olha, eu vou tirar água também para os teus camelos, até que todos bebam. Respondendo, né, o sinal que o servo tinha feito. Que coisa linda, né? Ela tem disposição para dar água para camelo. Nós vimos no início, né, como eles tomam muita água. E pensa bem, eram 10 camelos, não tinha torneira, não tinha mangueira, numa época, né, em que usava-se cântaro, o cântaro estava vendo, ele cabe 12 litros de água. Eu fico imaginando quantas horas que ela ficou ali tirando água para desconhecidos, mostrando que é uma pessoa que se importa com o outro. E é por isso que eu tenho esse título, Água para Camelo, porque às vezes a gente quer resultado, quer honra, quer promoção, mas a gente não quer dar água para camelo. A gente às vezes vê uma preguiça, um comodismo tão grande. A gente às vezes vê pessoas, né, jovens, que não tiram o copo da mesa, o copo que usou. E aqui nós temos uma moça junto a um desconhecido, que ela não só quer dar água para o camelo, para ele, mas também para os camelos, sem conhecer, sem saber a intenção, sem conhecer a oração que aquele homem tinha feito. E eu fiquei pensando, né? Tem pessoas que dão água para camelo e tem pessoas que estão pá virada, né? A pá serve para trabalhar com terra, com cimento, mas se ela está virada, né? Se ela está virada, ela não funciona, ela é inútil. E tem gente assim, que não trabalha, não ajuda, pessoa desocupada, está pá virada, como minha mãe dizia, de má índole. Pessoas ainda que criam caso. Por que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar fazendo isso? Né? Pessoas que não querem suar a camisa, não querem dar água para camelo. E eu fico pensando naquela história, né, de David Livingstone. No século XIX, ele era um missionário na África e um dia ele recebe uma carta da Inglaterra, ele era um inglês, e nessa carta dizia: como estão as estradas da África? Nós queremos mandar mais missionários, mas precisamos saber se eles têm condições de se locomoverem, né? E Livingstone então responde: missionários que necessitam de estradas para pregar, não se adaptam ao que tenha, mesmo que sejam poucos recursos, eles são totalmente dispensáveis. Pessoas tapaviradas são totalmente dispensáveis. E eu fico lendo esse texto, né, no versículo 21 de Gênesis capítulo 24, diz assim, que o homem, o servo de Abraão, a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele ficava lá olhando para conferir. As pessoas estão olhando para aquilo que a gente faz, está olhando para você. Mas o mais importante é que Deus está vendo. Deus está olhando e Ele vê, e é dele que vem a bênção para aquelas pessoas dispostas a suar a camisa, né? A dar água para camelo, a fazer aquilo que é difícil, aquilo que nem todo mundo se presta, está disposto a fazer. E é esses que serão abençoados. E quando ela termina, ele pergunta:
de quem ela é filha, né, se há lugar na casa dela para ele ficar com a comitiva, outros homens também. E ela diz, olha, ela é hospitaleira. No versículo 25 nós temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então aquele homem, ao ver aquela moça disposta, aquela moça hospitaleira, coração aberto, ele se ajoelha e ele diz, adora a Deus e diz, bendito seja o Senhor, Deus meu, Deus de meu servo, Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então ele diz assim, olha, deu tudo certo, o Senhor está nessa história. Que fé contagiante, que coisa extraordinária. E ele vai lá. Deus tem o melhor. Deus tinha uma moça que disposta, formosa e também uma moça hospitaleira, uma moça que tinha a fé no mesmo Deus de Abraão. Que coisa extraordinária. Eu fico vendo, né, tudo isso acontecer e Deus preparando o caminho, porque a família dela aceita que ela se case, ela concorda também com o casamento, é Deus, né, como Abraão tinha falado, Deus que foi à frente com seus anjos preparando o caminho. E ela se dispõe a viajar 800 quilômetros, sem carro automático, sem graal no caminho, 3 semanas, né, no lombo de um camelo. E quando ela vai chegando lá na terra de Abraão, ela vê Isaque. E é muito lindo, porque ela vê e ela fala, quem é aquele homem, né? E ele fala, aquele homem é o meu Senhor, é aquele com quem você vai se casar, né? E ela tomou o véu e se cobriu. Então, o casamento se concretiza de uma forma bem bonita, né? E ele se concretiza e diz que Isaque amou a Rebeca. Ela foi amada por ele, abençoada por ele. É uma coisa linda, porque mais tarde tem um registro que Isaque acariciava a Rebeca. Era um homem carinhoso, um homem que comparecia. Que coisa linda esse casamento, né? E eu estava lembrando de uma tia-avó. Ela, muitos anos, eu ainda era jovencinha, ela me contou que como ela conheceu o seu marido. Ela estava na porta da igreja, ela viu um rapaz, eles se olharam. Naquela tarde, aquele rapaz e o seu pai foram a cavalo na sua casa, pediram ela em casamento. E ela concordou, seu pai concordou, e dali 15 dias eles se casaram. E ela diz, meu marido e eu nos amamos, e ele era tão respeitoso. Hoje eu vejo pessoas que namoram tanto tempo, tantos anos, que não se respeitam, não se consideram. E como é verdade isso, né? E aqui a gente vê que Rebeca foi amada por ele. Então, ela também, aconteceu que ela não tinha filhos, era estéril. E Isaque orou pela sua esposa Rebeca. E depois de 20 anos de casado, ela teve seus filhos. Deus respondeu no tempo dele, que é diferente do nosso. Quantas lições que a gente aprende, né? Deus de propósito extraordinário. Ele tinha alguém, o melhor para Isaque. Ele tem o melhor para mim e para você. Esse é o nosso Deus. Ele não mudou. E Rebeca nem imaginava, né, que como tinha sido a oração do servo de Abraão, com a intenção daquele homem, mas ela se dispôs a fazer a sua parte, a dar água para o camelo. E ela passou para a história dos patriarcas com uma descendência extraordinária, que é lembrada até hoje, por mim e por você agora, 4.000 anos depois. E eu gostaria de falar com você sobre isso, o texto que está lá em Malaquias, que fala ao meu coração e ao seu. O último livro da Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículos 16 em diante, fala assim, que o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus
Tem um memorial com tudo aquilo que você faz. Deus está vendo, Deus abençoa a sua disposição, mesmo na luta, né? Mesmo naquela coisa, naquela dificuldade, como se desse água para camelo. Deus, Ele honra você, Ele vai te honrar. Tem um memorial e nós vamos então enxergar a diferença entre aquele que serve a Deus, aquele que tem um coração disponível e aquele que não serve. Que eu e você possamos ser encontrados por Deus, ser observados por Deus como alguém que se dispõe, alguém que tenha disposição de fazer aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, com amor, sem reclamação, sem resmungação, né? Com o coração aberto, hospitaleiro. Deus abençoa aquele que é generoso. Que eu e você possamos ser encontrados assim pelo Senhor, pessoas dispostas, disponíveis, generosas em todo o tempo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.